Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. E antes de entrarmos no tema, que é muito interessante, hoje o tema tá, bombástico, né? Se inscrevam no canal, compartilhe, venha construir isso com a gente. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio a Sheila. Sheila, seja muito bem-vinda. Para começarmos, quem é Sheila? Bom, eu sou Sheila, sou analista comportamental, sou terapeuta e especialista em autossabotagem ou famigerados sabotadores. Ah, que bacana! Se você tem se sabotado, é bom você continuar até o final. Vai que de repente você encontre aqui nesse vídeo algo que possa te trazer um insight para contornar essa situação de maneira consciente, né, Sheila? É isso aí. Ô, Sheila, vamos lá. O que são esses sabotadores? O que é isso? Vamos falar um pouquinho para esse pessoal entender o que é sabotador? Bom, sabotadores é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro cria para nos proteger. E esses sabotadores, nós falamos assim, existem 10 sabotadores especificamente, o principal dele é o crítico, e nós temos os outros 9 que atua como comparsa. Então, o principal é o crítico. E por que que eles existem? Na verdade, esses sabotadores, eles foram gerados na nossa infância, a partir de situações que nós vivenciamos, e eles foram criados, a princípio, para nos proteger. Só que o que que acontece? Com o passar do tempo, nós crescemos e esses sabotadores eram para ser deixados na adolescência. E ao invés de nós deixarmos esses sabotadores, nós trazemos eles para a vida adulta. E aí, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos identificar quais são e aprender a lidar. Porque, Silvio, não é uma questão se eu tenho sabotadores. A questão é, todos nós temos, é uma questão universal. Todo mundo tem. A grande questão é você saber qual é o sabotador que mais age na sua vida. Como esses sabotadores, eles interferem na nossa vida? Interfere bastante. Vou te dar alguns exemplos. Veja bem, tem um sabotador que eles chamam hiperrealizador. Então a pessoa, ela faz muita coisa, ela fica o tempo todo sempre atuando, sempre agindo, e ela sempre se olha, ela se julga pelos resultados dela. Então ela tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Aí vamos supor, ela tem 50 coisas para fazer no dia, ela fez 49, mas ela vai se martirizar por aquela uma que ela não fez. Uma outra forma, o controlador, que é um outro sabotador, como é que ele age? Você quer controlar tudo, quer controlar a circunstância, quer controlar as pessoas ao seu redor, então você vive de uma forma muito intensa, se sabotando. E os sabotadores, a princípio, eles foram criados para te proteger, como eu falei no início, né? O que acontece? Só que com o tempo, isso cobra um preço muito alto. Tem um sabotador, o insistente, que a pessoa, ela quer fazer tudo muito certinho. Ela quer, assim, ela não se permite errar. Eu gosto de fazer tudo certinho. Eu não me permito errar, não. Isso. Então, você pode ter ali a influência do sabotador insistente. E como que ele age? Por exemplo, você cria uma situação e você acha assim, uma falha que acontecer, às vezes algo ao seu redor, aquilo já te tira do sério, você não consegue, você se cobra demais, e aí toda hora você tem que refazer, e aí você acaba o quê? Atrasando. Às vezes você poderia estar lá na frente e você não está, por quê? Porque tudo tem que ser muito perfeito. Uma das grandes questões que nos aflige enquanto ser humano é que nós às vezes parecemos pegar uma lupa e sair procurando os nossos erros e deixamos de comemorar nossas pequenas conquistas, nós deixamos de ali viver aquelas conquistas porque nos cobramos muito, né? E como eu falei, a gente pega a lupa e vai ali, o que tem de errado? Ao invés de viver aquela qualidade, aquela situação prazerosa que te trouxe, porque às vezes a cobrança ela é maior. Isso é uma forma de autossabotagem? Ah, com certeza. Inclusive, esse aí é a atuação do principal. Qual que é o principal? O crítico. O crítico. O crítico. Então, o que o crítico faz? Nós desenvolvemos ele
E ele tem 3 formas de agir. Você se torna uma pessoa extremamente crítica com você mesmo e você passa a se cobrar. Aí, olha só, eu não disse que o crítico é o principal e ele não age sozinho. Então, ele vai aproveitar da sua personalidade, de características que você tem, de habilidades e vai sabotar você nisso. Então, o crítico, ele vai... você pode ser uma pessoa muito crítica com você mesmo, você pode ser crítico com o outro, Sim. ou você vai criticar a circunstância. Então, por exemplo, eu não dei certo porque aconteceu a pandemia e me atrapalhou, porque o governo tal não me ajuda, porque o governo... Então, assim, a gente usa a circunstância e não assume a autorresponsabilidade por algo que nós temos que fazer. E nós colocamos no outro essa culpa. Entendi. Nós não assumimos, de fato, a responsabilidade e é sempre uma coisa que eu falo muito, a questão da terceirização. Então, vai terceirizar a responsabilidade daquilo que nós não conseguimos. Eu não consegui por causa disso, ou não consegui por causa daquilo. Isso é uma autossabotagem, né? Isso. E eu, assim, o autoconhecimento, ele vai me auxiliar a encarar de maneira consciente essa autossabotagem? Com certeza, porque, inclusive, comigo aconteceu dessa maneira. Por que eu comecei a falar sobre os sabotadores? Eu venho de um processo, antes de ser terapeuta, eu era professora, e eu fui ser professora por uma questão assim, eu queria vencer a timidez, eu queria vencer muitas questões e eu sempre me cobrava muito. E aí, quando, à medida assim, eu desenvolvi, me tornei professora, continuei estudando, conheci, nessa busca de querer entender o outro, de entender os alunos e de me entender, eu cheguei no autoconhecimento. E essa descoberta do desenvolvimento pessoal me levou a conhecer os sabotadores. E eu pude perceber que muito do que acontecia comigo era em função disso. Só que a partir do momento que eu passei a tomar consciência, eu entendi que o que me deixava nervosa antes de determinadas situações, queriam exigir a minha exposição, e por carregar, por exemplo, um insistente, eu querer fazer tudo perfeito, não me permitia errar. E aí, quando eu estava diante de uma situação que ia me expor, eu me sabotava. Quando eu passei a adquirir esse conhecimento, eu passei a me cobrar menos. Então, tá tudo bem, se eu errar, eu começo de novo. Se eu tô aqui e erro, olha, peraí, vamos respirar. Se você errar aqui, a gente vai fazer um corte. Isso. Né? E aí você começa de novo. Exato. E a grande questão é, como começar de novo? Eu errei, eu falei, e aí? Porque os sabotadores, muitas vezes, vai te impedir de você seguir em frente, de você dar um passo à frente. E isso é muito frustrante. Então, o que é a autossabotagem? Você tem que chegar, imagina que você está ali, tem que chegar na praia, e você começa a nadar. A questão, muita gente fala assim, porque a autossabotagem é o gastar energia com alguma coisa negativa. É pior ainda, porque a autossabotagem, você não vai gastar energia só com aquela coisa negativa, você vai usar a energia que você tem para, ao invés de você seguir adiante, você começa, no exemplo da praia, você tem que chegar à praia, ao invés de você nadar para frente, você começa a nadar para o fundo. E aí você gasta energia indo para o fundo, e depois, quando você está lá, aí você está ficando sem ar, você começa a nadar para cima para poder depois chegar na praia. Então, olha o tempo que você perdeu. Então, a autossabotagem, ela te paralisa. Entendi. Vai gastando energia, tirando de um propósito, às vezes, né? E gastando energia com algo, vai deixando se consumir por algo que é contraproducente ali. Não vai te levar ao objetivo em questão que você tinha no início. Agora me vem uma dúvida, a questão dos sabotadores. Em um casal, existe uma incompatibilidade de sabotadores? Um não combina com um? Ou como isso é conduzido? E isso é fixo? Cada um tem um sabotador, um tipo de sabotador? Ou isso é dinâmico? Ele vai alternando devido às situações ou conforme a situação a que esse indivíduo esteja exposto? Nossa, ótima pergunta. Os sabotadores, é importante você conhecer, identificar quais são os seus. Esses sabotadores, como eu falei, todos nós temos. A gente tem que saber qual que atua em você. Sim. Uma vez que você sabe sobre isso, você consegue identificar e consegue criar um plano de ação para poder que ele não seja tão intenso. Quando você fala de um casal, acontece o seguinte, os sabotadores, eles podem mudar. Porque quando você identifica, você enfraquece. Só que é uma questão que a gente vai ter que lidar a vida inteira com eles. E aí, ele pode perder força. Agora, uma pessoa, no caso, um casal, pode despertar no outro sabotadores.
Ah, entendi. Então, só que quando eu tenho essa consciência de que algo aconteceu, uma fala, às vezes uma ação do outro provocou em mim uma sabotagem, eu posso identificar e eu não preciso terminar o relacionamento por causa disso. Eu entendo, identifico, aprendo a lidar com ele e quando eu me conheço e aprendo a lidar com os meus sabotadores, eu consigo ajudar o outro. Então você traz um equilíbrio na relação. Aí você entende que nós não somos perfeitos. Claro. E que tá tudo bem errar. E aí eu passo a olhar para o outro com um olhar mais de empatia, de compaixão. E eu olho para mim também com empatia. Então eu olho, não, tá tudo bem, eu errei, mas como eu posso consertar? Como eu posso fazer isso? Por quê? Porque você tem a consciência de que naquele momento ali foi uma situação que levou aquele resultado. Então você pode mudar. Qual a relação desses sabotadores com o comportamento de maneira geral? Influencia muito nas tomadas de decisões ou não? É algo que assim vai acontecendo ou não influencia muito na tomada de decisão, por exemplo? E a outra questão eu vou emendando as questões e, como eu disse, né, você responda. Tudo bem. Então, essa é a primeira questão, como isso vem, e a outra é como eu posso identificar esse sabotador. Existe uma técnica para eu identificar esse sabotador e, a partir daí, tomar as decisões mais conscientes? Assim. Então, vamos lá. A primeira parte dessa pergunta digamos, vamos falar um pouco do esquivo. O esquivo é um sabotador em que a pessoa ela desenvolve ainda na infância. Vamos supor que os pais estão ali se desentendendo. Aquela criança presencia aquilo. E aí, uma forma dela se proteger, ela ir brincar. Para quê? Então, ela entende que se ela for brincar, aquele problema vai se resolver. Então, naquele momento ali, aquele sabotador, que é uma capa de proteção, ajudou aquela criança o quê? A sobreviver emocionalmente, porque o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Então, ele vai criar situações, como uma criança que quebrou o braço e colocou o gesso ali. Então, vai servir naquele momento ali. Só que aí ela cresce. E ao invés de deixar esse esquivo para trás, ela não tem essa consciência de que é um esquivo. Ela leva para a vida adulta. Qual que é a consequência disso? Na hora de resolver um problema, na hora de lidar com situações, principalmente ligadas a relacionamento, essa criança que se tornou um adulto, ela não vai conseguir encarar de frente o problema. Então, o que ela vai fazer? Eu vou deixar para lá. Aí eu não vou resolver agora. Não, depois eu faço. Então ela vai procurar outras coisas ao invés de enfrentar o problema. Só que quando ela faz isso, esse problema que era pequeno, ele acaba se tornando maior. Então, influencia na nossa vida, na nossa tomada de decisão. Uma pessoa que é muito vitimista é um sabotador. Então a pessoa, ela tá sempre buscando a aprovação do outro e se coloca numa situação de vítima e ela acaba assim, tudo nela vai dar errado, por quê? Porque ela tem um ganho indireto. Se eu estou dando errado, o fulano vai olhar para mim. Se eu estou doente, Beltrano vai cuidar de mim. Então ela acaba se sabotando, se colocando no lugar de vítima para poder ter a atenção do outro. Então, todo sabotador ele tem uma causa, ele tem um porquê ele está ali. E aí, quando você identifica, aí você, por exemplo, numa situação do esquivo, se eu tenho que tomar uma decisão e eu sei que eu tenho esse sabotador, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso enfrentar isso. Então, você precisa primeiro identificar. Existe sim, eu vou te responder, existe a forma de você identificar. Então, se eu sei que eu tenho que identificar esse esquivo, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para ele. Eu vou identificar ele. Emoção, né? Então, olha, eu sei que é você que tá, sei lá, você coloca um nome que você... Zé Doido, um nome engraçado, ou um nome assim, que você vai olhar e você vai, inclusive, começar até achar graça daquilo, para trazer leveza. Então, você identificou, eu preciso resolver um problema. Então, quando você vai para essa situação, e aí você se sente impedido, porque o esquivo tá falando, não, deixa isso para lá, isso vai se resolver sozinho. Olha, eu sei que é você, Zé Doido. Dialogar aí com as emoções, né? Exatamente. Então, eu sei que é você, fica aí que eu vou resolver esse problema. Então, você já começa assim, você conheceu o seu inimigo, ele já perdeu 50% da força. Sim. E aí você consegue ir
e resolver a situação. Então, sim, e você tem um teste que pode ser feito, né? Inclusive, eu deixei até um link lá na minha bio. Quem quiser fazer o teste para identificar quais são os seus sabotadores, tem lá, sai o resultado do Depois eu certinho. deixo aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu deixo esse link para vocês entenderem quais são os seus sabotadores. E para não sabotar mais você e nem o seu tempo, nem o tempo do nosso cinegrafista Pedro, que por sinal é muito gente boa, o Pedro do seu podcast, tá a fim de gravar seu podcast? Vem aqui, seu podcast. É só me chamar, manda mensagem para mim que eu respondo vocês e passo para vocês o contato. Mas antes vocês têm que vocês têm que fazer? Se inscrever, curtir, compartilhar. Não me sabotem, viu? Vocês podem se sabotar, a mim não. Tô brincando. Gente, Sheila, o que você deixaria de mensagem final? Infelizmente nós chegamos ao final. Eu agradeço muito você por ter encarado esse desafio que você já havia me dito que é um desafio encarar essas câmeras. Esquece a câmera às vezes, tá? Isso é um processo que a gente vai construindo junto. Eu sou muito tímido para falar nas câmeras também, o pessoal já me conhece, sabe disso, né? E eu fui construindo isso. Hoje eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade para falar. E você será muito bem-vinda para a gente continuar esse papo numa outra oportunidade. Sheila, o que você tem para falar para quem precisar e quiser te procurar? Uma mensagem que você deixa para quem está nos assistindo agora. Muito bem. Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi e que eu gosto muito. Olha, Sim. Você nasceu para ser quem você é. Então, as características que você tem, o que você carrega, é quem você nasceu para ser. O que você precisa agora é pegar e se transformar em uma obra linda. Então, seja quem você nasceu para ser. Pelo amor de Deus. Se você não nasceu, se você não ser quem você nasceu para ser, há algo aí que tá faltando conexão. E se você quiser encontrar alguma conexão, vem comigo, vem, se inscreve, chama aí, compartilha. Tchau!